trazer a mensagem do Senhor e os louvores. Eu louvo a Deus mais uma vez pelos louvores aqui entoados, porque um dos louvores, ele já trouxe a confirmação do que vai ser pregado aqui. O ministro de louvor João e a pastora Luciana, juntamente com a Yasmin, eles estavam dizendo aqui: refúgio, socorro, bem presente. E é exatamente o que nós vamos falar aqui hoje. Ele é refúgio, ele é socorro bem presente. Se não me falha a memória, nessa mesma palavra, nesse mesmo louvor, ele fala: se ele prometeu, ele cumprirá. Nosso Deus é um Deus de promessas, amém? Nosso Deus é um Deus de promessas. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Prometeu, vai cumprir. Ele é fiel, amém? Ele é um Deus fiel. Nós temos um Deus fiel, amém? Então, o tema da mensagem qual que é? Vamos ver se vocês lembram? A bênção de Deus, esse é o tema. E no livro de Gênesis, capítulo de número 32, verso de número 25 ao 30, vai nos dizer assim. Alguns versos atrás, no verso de número 22, a Bíblia, ela traz aqui, pelo menos na minha, é versão King James, tá? Ela traz a epígrafe como a luta de Jacó com Deus, amém? Vai estar falando sobre isso. Jacó tem um encontro com esse homem, e vai dizer que Jacó se pôs a lutar com esse homem. É o verso 25, tá? E aí a palavra do Senhor vai dizer assim: quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, ou seja, quando o homem percebeu que não seria possível dominar Jacó, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou a coxa enquanto lutavam. Então ele declarou: deixai-me ir, pois já rompeu o dia. Contudo, Jacó lhe rogou: eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoes. Ao que o homem lhe inquiriu: qual é o teu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem orientou-o: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porquanto como príncipe lutaste com Deus e com os seres humanos e prevaleceste. Suplicou Jacó prontamente: dize, rogo-te, revela-me como te chamas. Replicou o homem: por que me perguntas pelo meu nome? E ali mesmo o abençoou. Então denominou Jacó aquele lugar Peniel, face de Deus, porquanto afirmou: vi a Deus face a face, e contudo minha vida foi poupada. Amém? Então aqui nós vemos um relato de um encontro de Jacó com Deus, onde ele luta e ali ele obtém uma bênção. Esse encontro de Jacó com Deus, ele ocorre seguido de uma circunstância aonde Jacó, depois de muito tempo, ele vai se encontrar com o seu irmão do qual a sua última interação não foi uma interação boa, porque Jacó, como diz a palavra do Senhor, não era o primogênito, a bênção era sempre sobre o filho primogênito, no qual este era Esaú, só que a Rebeca, mãe de Jacó, faz ali uma armação, fazendo com que Jacó vestisse roupas que quando Isaac colocasse a mão, se lembrasse de Esaú, porque Esaú ele era muito peludo. Então Rebeca
faz ali como se fosse uma vestimenta para que quando Isaac, que já estava praticamente cego, passasse a mão sobre Jacó, fizesse pensar que aquele era Esaú. E ali Jacó afirmou que era Esaú. Jacó preparou um guisado para Isaac, porque a carne da caça era a carne preferida de Isaac. E quem preparava a caça era Esaú, que caçava e preparava. Então ele adorava a caça, a comida que Esaú preparava. Então Jacó se passou por Esaú, e ali Isaac orou sobre a vida de Jacó, e teve ali uma bênção, e recebeu uma palavra de bênção. E nesse cenário, Esaú, quando chegou em casa, descobriu-se que Jacó tinha trapaceado, tinha enganado, e Esaú ficou muito irado, muito irado, muito irado, porque Jacó trapaceou, e ali Esaú pediu uma bênção para Isaac, se não tinha nenhuma bênção, e Isaac abençoou Esaú. E dentro disso, Esaú recebeu a bênção, só que ficou muito irado com Jacó, muito irado. E dali em diante, decidiu fazer o que era errado, porque Isaac tinha dado uma instrução para Jacó, de que era para Jacó ir para as terras de Labão, que era irmão de sua mãe, e tomasse mulheres da família de Labão. E ali Esaú descobriu que Isaac não queria que o filho dele se envolvesse com as mulheres que não eram do seu povo. Tomou a decisão de ali, no meio de um momento em que ele muito se irou, tomar mulheres cananeias para se casar, mulheres que ali eram filhas de Ismael, irmão por parte de mãe pai de Isaac, e fez ali no momento da ira algo que não agradava a seu pai. E desde então Esaú e Jacó não tiveram mais comunhão, e Jacó seguiu sua vida. E aí chega um momento em que Jacó vai ter um encontro com Esaú, e a palavra do Senhor vai dizer que Jacó sentiu medo, porque ele ia lidar com uma circunstância muito difícil, que ele não sabia que proporção que ia ter aquela circunstância. E é muito interessante nós falarmos sobre isso, porque quantos não são os que sentem medo? Quantos não são os que neste exato momento estão vivendo uma circunstância que te produz muito medo, te produz muita insegurança, tira o sono, tira a paz, tira a tranquilidade. É como o problema se torna como uma dor de cabeça constante, que você pode estar num determinado lugar, com pessoas amorosas, desfrutando do melhor dessa terra, mas aquela dor de cabeça, ela está ali. E como é ruim dor de cabeça, né? Porque a dor de cabeça, dependendo da proporção dela, é como se ela ficasse assim na sua cabeça, né? É como se ela estivesse te lembrando, eu estou aqui, e você não consegue desfrutar. Você pode comer a comida que você mais gosta, você não tem paz, porque aquela dor de cabeça está ali. Você pode estar com a pessoa que você mais ama, você não consegue aproveitar direito, porque aquela dor de cabeça está ali. Você consegue fazer o que você sempre sonhou, ainda assim você não consegue desfrutar, porque aquela dor de cabeça, ela está ali. E aquela circunstância era como se fosse uma dor de cabeça para Jacó. E a palavra do Senhor vai dizer o quê? Que Jacó, em um determinado momento, ele dorme, se levantou, atravessou o rio, a família dele passou o rio,
Só que ele ficou para trás e chegou um homem. E esse homem era quem? Deus. Deus. Entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã, que Deus falava comigo. Deus não é um Deus ausente. Deus é um Deus presente. Deus, ele não se ausenta, meu irmão. Deus, ele não se ausenta, minha irmã. Deus, ele se apresenta. E ele está, pela palavra dele, se apresentando a nós nessa noite. E nós devemos aproveitar essa rica oportunidade que Deus está se manifestando através da sua santa palavra em nosso meio. Já se manifestou através dos louvores, aonde o Senhor foi adorado e louvado. Já se manifestou talvez através de um aperto de mão, em um abraço, da manifestação do amor para um com o outro. Se manifestou, né, pastor Flávio? Porque tivemos a alegria de abraçar um irmão que veio trazer aqui para o culto, os nossos irmãos, o irmão Cícero e a tia Naná, um irmão de muito tempo, que nós não víamos. E a situação, né, pastor Flávio, desse irmão, buscando Deus, e o que ele pode receber de nós, digo isso não para a glória e louvor do nosso nome, mas para engrandecer a Deus. Ele, na angústia dele, ele recebeu uma porção da palavra do Senhor, uma porção de encorajamento. Ele recebeu um abraço, ou melhor, mais de um abraço. Ele recebeu amor, ele recebeu afeto. E assim Deus se apresenta na nossa vida, meus irmãos. Ele se apresenta na nossa vida para falar conosco. Ele se apresenta quando tudo vai bem e muito mais quando tudo está indo mal. Ele se apresenta, e Ele se apresenta pela infinita misericórdia dEle. Mesmo nós sendo falhos, Ele se apresenta com o seu grande amor. Ele se apresenta com o seu grande amor. Estou recebendo instrução, gente. Eu estou aqui igual aquela criança que não se aquieta. Ela vai para lá e vai para cá. E eu tenho 2 pais abençoados ali na mídia, falando, fica aí, e eu vou ficar. Agora eu vou ficar. Se eu for para lá, gente, vocês ajudam a mídia, faz assim, ó. Se eu for para cá, pessoal, vocês me ajudam, amém? Então o pessoal daqui vai fazer o quê? Para a esquerda. Não, aí não pode, nem para a direita, tem que ficar aqui, ó. Andar em retidão, varão abençoado. Amém? Mídia, obrigado. Vou parar, vou firmar os meus pés. Enraizados, né? Então Deus se manifesta, meus irmãos. Deus se manifesta. E nós precisamos estar muito atentos à manifestação do Senhor. Precisamos. Deus aqui se manifesta na vida de Jacó. E nós podemos dizer, aqui Jacó não expressa isso, mas se nós pudéssemos dizer, imaginando que Jacó tinha referências de experiências com Deus na vida de Abraão, e experiências de Deus na vida de Isaac, talvez Jacó poderia dizer, Deus continua sendo Deus. Como diz a santa palavra dele, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e é e será para todo sempre. Ele se manifestou na minha vida. Deus, Ele se manifesta, meu irmão, porque talvez nós, como falhos, nos momentos de dificuldade, o que nós falamos? Quando nós estamos carregados de ira, cheios de amargura, quais são as afirmações que nós fazemos quando nós nos deixamos tomar pela ira e pela amargura? Deus, você não está vendo o que eu estou passando? Deus, você não está vendo o que está acontecendo comigo?
O Senhor não me ama? É o que nós costumamos dizer. E quando eu digo nós, não vou generalizar. Mas o que grande parte faz, às vezes é isso. Porque a circunstância está tão dolorosa, está tão difícil, que dá a impressão de que Deus não está vendo, mas Ele está. Ele está. E Ele se manifesta de alguma forma. Ele se manifesta, pode ser num versículo que você recebe. Ele se manifesta em uma ligação que você recebe. Ele se manifesta em algo que você de repente vê na TV, algo que passa no rádio quando você está andando no seu carro. Ele se manifesta talvez na rua, em algo que você vê. Ele se manifesta na sua mente, te trazendo a lembrança de coisas que Ele fez, de promessas que Ele tem na sua vida. Deus se manifesta. Então, se porventura na sua mente estava de que Deus não te vê, de que Deus Ele se ausentou na sua vida, que essa mentira, esse engano de Satanás que sondava sua mente e seu coração, caia por terra agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Toda mentira e todo engano de Satanás, toda palavra que veio para minar a sua fé e acabar com o amor que você tinha em seu coração por Deus, caia por terra agora. Porque Ele é o Deus que se manifesta, Ele é o Deus que não se ausenta. Quando nós analisamos essa manifestação aqui de Jacó, meditando nessa palavra, me vinha a lembrança dos antecessores de Jacó. Porque quando nós vamos ver na palavra, como eu disse para você, talvez, eu creio que Jacó sabia das histórias de Isaac, e muito mais das histórias de Abraão, porque nós temos prazer de falar para os nossos filhos, para os nossos parentes, de como era a nossa família, né? Mostrar uma foto, olha como ele se vestia, olha como era naquele tempo, o seu pai gostava disso, o seu avô era assim. Então, eu, pastor Elzo, entendo que Jacó tinha em sua lembrança as experiências que Deus proporcionou aos seus pais na fé. E se nós formos olhar aqui, nós temos alguns exemplos que eu anotei aqui. Deus, Ele se manifestou na vida de Abraão. Aonde? Você pode anotar e depois você vê na sua casa. Mas nós vemos Deus se manifestando na vida de Abraão em Gênesis 12. Em que momento? No momento de dificuldade, no momento de luta. Abraão tinha perdido seu pai. E como é duro perder quem a gente ama, como é doloroso. É uma ferida que cicatriza, mas que parece que ela continua com aquele roxinho, né? Que quando você aperta, né, ela te dá um pouquinho de dor, né? Mas quando você tira a mão, a dor passa. Como é duro perder alguém. E Abraão estava nessa situação. E além de Abraão ter perdido o seu pai, a sua esposa Sarai, depois tendo seu nome mudado para Sara, era estéril. O que se passava na mente daquele homem? O que será que Abraão estava pensando naquele momento? Perdi meu pai, que era quem cuidava de mim. E agora minha esposa é estéril. O sonho de um homem não vou poder realizar, porque ter filhos a minha mulher não pode ter. Mas Deus se manifestou. Deus se manifestou. E como sábio o que Abraão fez, ouviu a voz de Deus. Porque esse é o momento em que nós precisamos se atentar no que nós vamos fazer, porque uma atitude errada compromete a nossa vida. Nós somos do tipo que queremos muito falar, mas pouco ouvir. É como diz o ditado: por que será que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca? É para ouvir mais e falar menos. Mais importante do que falar é ouvir primeiro. Exercício que muitas das vezes nós não fazemos. Nós gostamos muito de falar, mas a gente às vezes não quer ouvir. Ainda mais se a gente carrega dentro de nós
as razões na nossa percepção, a gente não quer ouvir. Mas Abraão, no meio da sua dor e da sua angústia, ouviu a Deus. E a palavra que Deus tinha para ele era: sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e tu serás uma bênção. Em outras palavras, o que Deus estava falando aqui: eu estou me manifestando na sua vida, Abraão, para mudar a sua vida. Eu estou me manifestando para mudar a sua história. E a partir de hoje, Abraão, hoje é o dia do qual é marcado para mudança na sua vida. E Deus tem mudança de vida para aqueles que creem. Deus se manifesta para te mostrar uma saída. Deus se manifestou em Gênesis 12 na vida de Abraão. Deus se manifestou em Gênesis 15, afirmando para Abraão: ei Abraão, eu sou o teu escudo. Dizendo em outras palavras: fique seguro, Abraão, fica em paz, porque sou eu que te protejo. E Abraão, nesse momento, ele lamenta a Deus, pelo visto eu não vou ter um filho, eu não vou ter um herdeiro, né? Porque o herdeiro que eu vou ter é o Eliezer, que é meu servo, ele vai herdar tudo que eu tenho. E ali, Deus faz ele olhar para o céu, coisa que muitas das vezes o ser humano não faz. E nós temos que fazer, como diz em Salmo 121, eleva os meus olhos para o alto, para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro ele vem do Senhor, porque Ele é o meu escudo. Você crê em Deus? Ele é o teu escudo, é Ele que te protege, é Ele que te guarda. Ele faz Abraão sair da tenda. Consegue contar as estrelas, Abraão? Assim vai ser a tua descendência. E ali a palavra vai dizer que Abraão creu. E Deus fala algo muito forte também nessa passagem para Abraão. Ele diz para Abraão: sou eu que te tirei da terra de Ur dos Caldeus. Ele está trazendo a lembrança o que Deus fez pela vida dele. Hoje você consegue glorificar a Deus pelo que Ele já fez na sua vida? Você consegue glorificar? Você consegue se lembrar no detalhe aonde você estava e por que você está aqui hoje? Muitas das vezes os problemas nos cegam. Os problemas tomam um lugar na nossa mente e no coração que não devia tomar. E toma uma proporção, ele toma um lugar de um jeito porque a gente dá liberdade. Porque a gente dá liberdade como? Olhando para o problema e engrandecendo o problema. Mas nós como igreja devemos olhar para essa palavra e lembrar que essa palavra, ela vem de um Deus todo-poderoso, que criou o céu e a terra, que trouxe à existência aquilo que não existe. Então se você tem um problema, Ele pode trazer à existência a solução desse problema. Se aos seus olhos é impossível, se você tiver fé, tudo é possível àquele que crê. Aquele livramento que você acha que não tinha, Ele traz à existência através da manifestação da fé. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daquele que o busca. Então é preciso a manifestação de fé para que haja um milagre na nossa vida. E Ele traz a Abraão a lembrança: sou eu que te tirei da terra de Ur dos Caldeus. Em outras palavras, você lembra como você estava? E é uma pergunta que eu faço para a igreja e você refletia: você lembra como era a sua vida? Você lembra como era? Tinha alguém para te ajudar? Tinha alguém para te socorrer? Você lembra qual que era a sua situação? Se você lembra qual era a sua situação, quando você clamou por socorro, o que aconteceu? Deus se ausentou? Muito pelo contrário, Ele se manifestou. Ele se manifestou para te socorrer. E Ele continua sendo escudo, refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da aflição. Lembra que eu falei no louvor? O que o louvor disse hoje?
refúgio, socorro bem presente. Deus está reafirmando o que foi entoado nos louvores. Ele está afirmando para nós: eu ainda sou refúgio. Você pode se achegar a mim, pode se achegar ao Senhor nessa noite. Está com alguma aflição aí no seu coração? Está passando por algum problema? Ele continua sendo todo poderoso. Você pode se achegar a Ele nessa noite, mas se achegue com fé, crendo que Ele existe, que Ele é soberano, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Deus também se manifestou na vida de Isaac. Quando nós vemos lá em Gênesis, capítulo de número 26, vai relatar que houve fome na terra. Isaac decide tomar uma atitude. Vou para o Egito. Se a gente for analisar a nossa vida com essa passagem, quantos não fazem dessa forma também? O Egito é o quê? Um mundão, cheio de oportunidades, porque os nossos olhos se apegam ao que vê, e muitos infelizmente são assim. Eu vou lá para o Egito, sabe por quê? Porque lá eu vou ter mantimento. Eu estou passando uma luta na presença de Deus que você não tem noção. O Egito está ali, é só eu correr para lá. Quem tem aliança com Deus é fiel como Ele é fiel. Quando ele pensa em ir para o Egito, Deus faz o quê? Se manifesta, não vai. E aí fica uma lição muito importante para a gente. Algo que sempre Deus falou no meu coração. Quando um cristão ele cai na fé, Deus falou com ele antes. Deus falou com ele antes. Sabe por que o cristão caiu? Sabe por que ele cai? Porque ele é insubmisso. Ele não quer suportar as aflições. Mesmo Deus sabendo que tem para ele refúgio, que tem para ele socorro. O que ele faz? Eu quero agora, Deus. E não é assim que funciona. O cristão ele cai por causa que ele não quer suportar a aflição. Isaac queria ir para o Egito. O que Deus fala, não vai. Fica aí. Fica aí. Eu vou estar contigo. E eu te abençoarei. A gente precisa entender isso, meu irmão e minha irmã. Às vezes nós queremos que Deus nos livre de algumas circunstâncias. Que a gente pegue Ele e faça assim, né? Que Ele pegue a gente e faça assim, ó. E tire você. Mas às vezes Ele não vai te tirar. Ele não vai te tirar. Mas sabe o que Ele faz? Ele faz igual Ele falou com Isaac. Eu vou estar contigo. É suficiente para você? Sabe o que significa? Eu sei que essa circunstância está te fazendo talvez chorar, está te causando medo, só que eu tenho uma notícia para te dar. Eu continuo com você, e eu vou continuar com você. Sabe quando a criança tem medo do escuro? Eu não sei se algum pai já fez isso, mas a gente precisa encorajar nossos filhos. Acende a luz. Não vou acender não. Dá a mão para o pai aqui. Vamos entrar no escuro junto? Entra no escuro. Papai está aqui com você. Essas são as experiências de pais que são legais. Os pais às vezes ficam porque o filho apronta. Mas você poder ensinar seu filho e transmitir segurança a ele e ver seu filho crescer forte e corajoso, isso é maravilhoso. E nós como pais precisamos fazer isso. Ele entra no escuro com você, tá vendo? Tá tudo escuro, mas eu tô aqui com você. Eu estarei contigo. Ele disse isso para Isaac: eu estarei contigo e eu te abençoarei. O que Isaac fez? Isaac fez na terra, ficou na terra que tinha fome. E o que aconteceu? Ele agiu à fé,
Por quê? Como que eu sei que ele agia a fé? Ele semeou. Porque muitas das vezes a gente fala, eu creio, mas a gente não age pela fé. Porque se nós cremos, nós obedecemos. Se nós cremos, a gente age como indo contra o que nós estamos vendo. A gente age contra. As pessoas podem falar, mas como é que você está agindo assim ainda? Eu estou agindo porque tem fé. Mas a terra não está dando fruto, mas eu vou semear. A terra está seca, eu vou semear. Não tem chuva, eu vou semear. Isaac semeou. E a palavra vai falar que ele colheu o cêntuplo, que é 100 vezes mais do que ele semeou. Ou seja, por Isaac ter enfrentado a dificuldade, crendo que Deus era com ele, ele foi próspero. Em frente à dificuldade, meu irmão, em frente à dificuldade, esteja atento ao que o Senhor está falando para você, porque às vezes você está pedindo, me dá uma resposta, e Deus já te deu a resposta. Qual que é a resposta? Continua caminhando. Eu sei que você está passando por dificuldade, eu estou vendo. Acho que às vezes falta Deus falar assim, eu não sou cego, eu estou vendo, eu sei que você está passando por dificuldade, mas eu sou contigo, creia que eu sou com você. Lança fora essa incredulidade do seu coração e da sua mente, lança fora, joga fora, começa a olhar para a Bíblia e crê na Bíblia. Não deixa ela aberta dentro do seu carro, dentro da sua casa, e dizer que crê e não faz o que a Bíblia ensina. Olha para ela, lê e aplica. Leia e aplique. Leia e faça. Creia, e Deus vai te prosperar, e Deus vai te abençoar, porque foi isso que Isaac fez, e Deus se manifestou de novo na vida de Isaac. Em meio de quê? Em meio de contenda, em meio de discórdia, de pessoas que não queriam o bem de Isaac. Os poços que os servos de Abraão tinham aberto foram tampados pelos filisteus. E que Isaac fez? Vou destampar os poços. Começa a destampar os poços, e em outras palavras os filisteus chegam, aqui não tem lugar para você não, Isaac. O que Isaac fez? Continuou. Vou abrir poços ali agora. Lançaram fora Isaac. Isaac parou? Não. Não devemos parar, meus irmãos, por conta de dificuldades. A primeira dificuldade já começa a reclamar. Precisamos ser conscientes, meu amado. Entenda bem, é igual tem uma pregação que ocorreu, que depois virou assunto, de certa forma, de dar risada, onde um pastor, ele afirmou, disseram para mim que a minha vida ia ser de vitória em vitória, de glória em glória. Aí ele diz, mentiram, viu? E é mentira mesmo. É mentira mesmo, porque nós passaremos por dificuldade, passaremos por aflições. O que a igreja tem que aceitar, tem que entender? Compreender que faz parte da vida. E as pessoas querem que a vida seja só o sol, o arco-íris. Vocês viram que esses dias apareceu um arco-íris muito bonito? Parece que apareceu 2 arco-íris, né? Qual foi a última vez que apareceu, você lembra? Não, mas antes disso, você lembra quando apareceu? Aí você, não tem arco-íris. Você quer arco-íris todo dia? Não vai ter arco-íris todo dia. Não vai ter. Poxa, pastor, você precisava falar isso? Sim. Precisamos pregar a verdade. Não vai ter arco-íris todo dia não, meu irmão. Vai ter dia que vai ser nublado. Chuva. Você vai sair do trabalho sem perceber, pisar numa poça. A meia que estava com cheiro de amaciante
já está cheirando bituca de cigarro, rato, barata, tudo. E você vai chegar com os pés no trabalho igual o Salmo 132, né? Todo mundo unido, os dedos. Todo mundo unido. Porque você moeu o pé. Vai ter dia que vai ser nublado. Como diz Mateus 6. Basta cada dia seu mal. Mas o Senhor se fará presente em todos eles. O Senhor se fará presente. Isaac destampou os poços que os servos de seu pai abriram, foram lá e falaram, sai daqui, aqui não é lugar para você. Depois foi lá e abriu outro poço. O que fizeram? Sai daqui, Isaac, que não tem lugar para você. Ele parou? Não. Meu irmão, não pare por conta das más notícias. Não pare por conta das dificuldades. Continue crendo. Continue crendo. O seu dia talvez hoje não foi bom, mas o Senhor preparará dias bons, maravilhosos. E se você não estiver bem nesse dia mal, você pode entrar no seu quarto, fechar a sua porta e em secreto falar com Ele, e em secreto Ele vai falar com você. Ele é bom, Ele vai te abraçar, Ele vai enxugar as suas lágrimas. Você vai sair outra pessoa daquele quarto, se você crer, e derramar o seu coração nele. Você vai sair enxugando suas lágrimas. Você vai sair de lá cheio de fé. Você vai sair de lá encorajado, falando, poxa, meu dia foi mal. Mas no final do dia você vai dizer, como disse Jó, tudo tu me deste, tudo tu tiraste, louvado seja o teu nome. Poxa, meu dia foi difícil, mas o Senhor permitiu eu sentir a presença dEle. Deus falou comigo, por Ele ter falado comigo, compensou todo o mal que eu passei nesse dia, porque Ele é presente, Ele se faz presente. Isaac por 2 vezes ali foi lançado para longe. O que ele fez? Cavar um novo poço, e ele conseguiu, e ninguém mais o oprimiu, e ele encontrou água, e ele foi feliz. E o que aconteceu? O Senhor falou com ele, se manifestou de novo. Eu sou o Deus de teu pai, não temas, eu sou contigo, eu te abençoarei. Quando menos espera, aqueles que estavam lançando Isaac para fora, veio fazer reunião com ele. Isaac, vem aqui conversar. De fato, a gente viu que Deus é contigo, né? Vamos fazer um trato aqui, vamos acabar com isso. E aconteceu um trato, e foi montado um banquete por Isaac. E o que antes era problema, foi resolvido, porque ele creu que Deus era com ele. Deus se manifestou, ele ouviu a Deus, agiu a fé e foi abençoado. Deus tem bênçãos para aquele que tem fé. Deus tem bênçãos para aqueles que têm perseverado. Ele se manifesta. E com Jacó, Deus se manifestou? Sim. Se manifestou na vida de Jacó. Como foi dito aqui, Jacó teve que sair da terra de seus pais tudo que ocorreu, o engano ao seu pai, não poder ficar porque o seu irmão queria matá-lo. Ele saiu de uma casa, e aqui a princípio não fala sobre isso, mas entendo que não podendo mais ficar com seus pais, e sabendo que o seu irmão tinha ira sobre ele, acredito que o coração de Jacó não estava legal, a sua mente não estava legal, a vida dele de uma hora para outra, vira de ponta cabeça. E é muito ruim quando isso acontece, quando a nossa vida de uma hora para outra faz assim,
vira de ponta cabeça. Só que havia uma diferença na vida de Jacó. Havia uma palavra sobre a vida de Jacó. Havia uma palavra. E essa palavra, ela está lá em Gênesis 28, do 1 ao 4, que vai dizer assim: Isaac chamou Jacó à sua presença e o abençoou. E lhe deu a seguinte ordem: não tomes esposa entre as filhas de Canaã. Levanta, vai a Padan-Arã, a casa de Betuel, teu avô, e casa-te com uma das filhas de Labão. O verso 3 vai dizer: que El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, te abençoe, que Ele te faça frutificar e multiplicar, a fim de que te tornes uma grande comunidade de povos, que Ele te conceda, bem como a tua descendência, a bênção de Abraão, a fim de que possuas a terra em que vives e em que Deus deu a Abraão. Uma palavra estava sobre a vida de Jacó. E o que ele fez? Ele guardou essa palavra. Por quê? Em Gênesis 28, vai dizer que ele acabou partindo, e ele chegou num determinado lugar, ele tomou uma pedra e deitou-se. E aí a palavra vai dizer que ele teve ali, em meio ao sonho dele, ele viu uma escada apoiada na terra, vendo anjos subindo e descendo naquele lugar. E em Gênesis 28, verso 13, vai dizer: eis que o Senhor estava de pé diante dele. O Senhor está se manifestando no nosso meio, meus irmãos. O Senhor está se manifestando no nosso meio através dos louvores, através da palavra. Atente-se ao que o Senhor está fazendo. Ele está se apresentando sobre as nossas vidas, diante das nossas vidas. E Ele se apresenta porque Ele é bom. Ele se apresenta também porque Ele é misericordioso. Ele foi muito misericordioso sobre a vida de Jacó. Por quê? Jacó cometeu um erro, enganou o pai. A sua atitude teve uma consequência sobre o irmão. Só que não há nada que possa impedir a manifestação do Deus Todo-Poderoso, porque Ele é fiel à sua palavra. Ele tinha uma palavra sobre a vida de Abraão, que a descendência de Abraão ia ser grande. Deus se manifestou na vida de Abraão, se manifestou na vida de Isaac, e também se manifestou na vida de Jacó, e está se manifestando no nosso meio hoje, porque Ele é misericordioso. E eu creio nessa palavra, que Deus, Ele tem se manifestado nas nossas vidas por conta da oração da nossa mãe e do nosso pai. Em algum momento, o nosso pai e a nossa mãe devem ter falado: cuida do meu filho, cuida da minha filha. Em algum momento, o nosso pai e a nossa mãe deu um bom exemplo, seguiu a Deus. A pergunta é: o que nós estamos fazendo hoje? Mas meu pai e minha mãe não seguiram a Deus, pastor. Tá, e você vai seguir o mesmo exemplo? Deus está se manifestando na nossa vida, na sua vida, você não vai seguir a Ele? Você não vai ter uma vida com Ele? Deus se manifestou na vida de Jacó: eu sou o Deus de Abraão e de Isaac, estou contigo e não te deixarei. O Senhor não deixa, Ele não abandona aquele que tem fé. O Senhor, Ele não deixa, não abandona aqueles que ouvem a palavra e honram ao Senhor. Ele não nos abandona. Ele não nos abandona. O que acontece é que o Senhor, quando se manifesta, Ele se apresenta e traz verdades sobre a nossa vida. E o que a gente precisa fazer é crer no que Deus nos falou e agir a fé. Foi o que Jacó fez. O que Jacó fez? A pedra que ele tinha, ele colocou. A pedra que ele tinha como travesseiro é a única coisa que ele tinha. Ele colocou em pé como um pilar e derramou óleo puro sobre o topo dessa pedra. E ali ele fez uma aliança com o Senhor. Ele disse ao Senhor: eu coloquei essa pedra como coluna, que servirá de santuário, e de tudo que me deres, certamente eu te devolverei. Se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, o Senhor vai ser o meu Deus. E tudo
o que me deres, eu te devolverei a 10ª parte como oferta de louvor. Ele fez uma aliança, e como que ele fez uma aliança? O que ele tinha, ele entregou. O que ele tinha, ele entregou. E derramou óleo do topo da pedra, para que aquele óleo puro se derramasse sobre a pedra. O que nós entendemos disso? Nós temos que nos entregar por inteiro a Deus. E tudo aquilo que está em nossas mãos, nós temos que confiar ao Senhor. Confiar ao Senhor e viver em santidade com Ele. E Deus está convidando você que ainda não tem uma aliança, a fazer uma aliança com Ele nessa noite. Jacó fez uma aliança. E o que Jacó fez? A atitude mais sábia que Jacó poderia ter: obediência. Amados, a atitude mais sábia que nós podemos fazer em nossa vida é obedecer. E ele saiu em obediência. O que era para ele fazer? Isaac colocou, estendeu as mãos sobre ele e abençoou. Vai para a terra de Labão, arruma uma mulher lá, da terra deles. Jacó foi para lá. Jacó trabalhou, conseguiu uma mulher, conseguiu uma descendência, assim como Isaac, seu pai, e Abraão, seu avô, passou por dificuldades, ele também passou com o próprio Labão, que chegou até a perseguir ele, mas ele foi livrado. Ele foi livrado. Por quê? Porque Deus era com ele. Quando nós temos uma aliança com Deus, meu irmão, e nós somos fiéis a essa aliança e andamos em obediência, Deus, ele age em nosso favor. Porque o que Jacó fez que foi crucial na vida dele? Ele obedeceu o pai. O que vai dizer os mandamentos? Honra teu pai e a tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Amém? Para que aí você seja o quê? Abençoado. E os nossos dias não sejam encurtados nessa terra, né? Honra teu pai e tua mãe. E ele foi fiel ao que ele falou. Se o Senhor for comigo, o Senhor é meu Deus. Ele saiu de lá, daquele lugar, com a vida consagrada a Deus, e com o que na cabeça? Eu entreguei minha vida a Deus. Deus se manifestou na minha vida. Deus já se manifestou na sua vida? Diga amém. Amém. Pergunta, você está crendo? Quando eu digo crendo você entende e está obedecendo. Está obedecendo? Então glória a Deus por isso. Espero que seja verdade o que você está falando. Espero que seja verdade. Porque foi o que Jacó fez. Ele honrou a palavra dele. Eu vou ter aliança. E saiu em aliança com Deus. E o que aconteceu com Jacó? Jacó foi muito abençoado. Ele teve livramento. Ele teve livramento de tudo que aconteceu com ele de mal. Só que ainda lhe faltava uma coisa, que é crucial na nossa vida. Jacó ficou rico, muito rico, assim como Abraão foi rico, assim como Isaac foi rico. E quem é que não quer ficar rico, né, meu irmão? Ah, ninguém fala, né? Você acha que eu não sei que você quer muito dinheiro? Ninguém fala, mas eu sei. Tem pessoas que elas se contentam com o que tem. E tá certo, viu? Porque a Bíblia nos fala sobre isso, para a gente se contentar com o que nós temos. Amém? Não é que você não vai trabalhar, buscar crescer, não. Você vai trabalhar sim. Trabalha. Quer estudar? Estuda. Quer procurar um novo cargo? Quer arriscar ser um autônomo? Nada te impede. A não ser que Deus fale para você não fazer isso, né? Não vira autônomo não, fica no CLT. Ou então, abandona o CLT e vai virar um autônomo. Você pode ir, o que você não pode é amar o dinheiro. Fazer com que ele se torne um Deus na sua vida. Então Jacó tinha muito dinheiro, ficou rico. Tinha ali algo que nós não podemos ter, né? Estou falando isso para os homens, muitas mulheres, é uma só, irmão. Do que Jacó teve, nós não pode ter tudo. É uma só. Fidelidade, né? As mulheres estão tudo sorrindo, olhando para mim. Tipo assim, fala Deus. Eu sei que meu marido é fiel, mas só para dar uma relembrada para ele, né? Só para dar uma relembrada. Então ele teve filhos.
mas ainda lhe faltava uma coisa. Ele precisava ser trabalhado na identidade dele. Jacó precisava ser trabalhado na identidade dele. Porque, meu irmão, a gente pode ter tudo que um ser humano almeja. A gente pode ter tudo. A gente pode ter riqueza, os mais belos carros, a tão sonhada esposa, o tão sonhado marido, filhos, mas se a identidade não tiver transformada, de nada vale. Uma pessoa que não tem uma identidade transformada, de nada vale. Às vezes a gente escuta aqueles tipos de comentário, né? Tem isso e aquilo, mas não vale nada. Tem isso e aquilo, mas não presta. Quem já ouviu algo assim? Tem tanta coisa, mas não presta. Quer um exemplo no Novo Testamento? O rico. O rico tinha muita coisa. Adiantou? Foi parar aonde? Sheol, Hades, lugar de tormento. Porque a sua riqueza, as suas roupas glamurosas, de nada adiantaram. A identidade precisa ser transformada. E esse é o ponto crucial desse verso, da bênção de Deus. O que é uma bênção para você? É um carro? É uma casa? Roupas glamurosas? Você realizar seu sonho? Você ter muito dinheiro? A maior bênção que se pode dar foi a bênção que Deus entregou para Jacó. Jacó lutou com Deus. O que acontece quando a gente fala sobre lutar com Deus é a teofania. O que é isso, pastor? É de comer? Não. Teofania é uma aparição divina e observável, de maneira que a gente possa interagir sem que a gente seja destruído. Porque se Deus se manifesta do jeito que Ele é, a gente evapora, é fulminado. Mas Ele se manifestou de uma forma que Ele pudesse ser visto. E o que Jacó fez? O que muitas pessoas fazem, luta com Deus. Meu irmão, Deus não pode ser vencido. Deus não pode ser vencido. Tem pessoas que insistem em debater com Deus. Esquece. Esquece. Nós precisamos lembrar que Ele é o Todo-Poderoso. Nós precisamos lembrar que Ele é o Criador. E daí, pastor, e daí você está louco? Falar uma coisa dessa. Porque a palavra vai nos dizer que coisa terrível é cair nas mãos do Senhor. Meu amigo, se o diabo está na sua vida, Deus livra. Agora, quando cai na mão de Deus, meu irmão, é igual quando às vezes o pai pega o filho, né? Aí fala, mãe, e o pai, a mãe passa assim, eu não quero nem saber. Ela vai embora, porque sabe que quando o pai pega o filho, aí o caldo engrossou. Porque o pai vai ficando quieto, né? O pai só está assim, ó. É igual Deus com a gente. Se Deus fizer assim, ó, pum, fulminou. Né? Ou então ele piscar mais grosso, assim, ó. Pum, já era. Meu amado, não lute com Deus. Não queira enfrentar a Deus. Faça como Jacó. Por quê? A palavra vai dizer que o homem aqui, no caso Deus, manifestado como um anjo, lutando com Jacó, vai dizer lá no verso de número 25, que é onde a gente iniciou. Quando ele percebeu que não seria possível dominá-lo, tocou na articulação de Jacó, na coxa. Meus amados, tem certas circunstâncias que dá para a gente aprender sem dor. Dá para a gente aprender sem dor, concorda comigo? Dá para a gente aprender sem dor, só que Jacó era difícil, era teimoso. Jacó não parava. Deus teve que tocar nele. Tom deslocou a coxa de Jacó.
Jacó se tornou um aleijado. Somente depois de se tornar um aleijado, Jacó foi reconhecer que aquele era Deus. Quantas vezes Deus está falando com você, minha irmã? Quantas vezes Deus está falando com você? Você está dando crédito? Você está obedecendo? Não estou, pastor. Você vai parar de questionar Deus quando? Você vai parar de ficar debatendo com Deus quando? O que Deus vai fazer, pastor? Não sei. Nem posso dizer o que Deus vai fazer. Mas na palavra Deus tocou a coxa de Jacó. E aí, no verso 26, o homem diz para ele: deixa eu ir. Contudo Jacó disse: eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoes. Em outras palavras, o que Jacó fez? Jacó reconheceu que ele era Deus. E ao reconhecer que Deus é Deus, o que a gente faz? A gente diminui. A gente muda o tom. A gente conversa de uma outra forma. Em outras palavras, o que Jacó estava dizendo aqui era: eu preciso do Senhor. E meu irmão, se você se encontra como Jacó e você não se rende, está na hora de você se render. Por causa que Ele tem uma bênção especial para você. Uma bênção maravilhosa, que foi a bênção que Jacó teve. Qual foi? Me entrega uma bênção aí. Eu não te deixarei partir se não me deres uma bênção. E o anjo pergunta: qual que é o teu nome? Jacó. A partir de hoje você não vai mais ser conhecido como Jacó. Você vai ser conhecido como Israel, que significa vencedor com Deus, ou aquele que luta na companhia de Deus. É assim que você vai ser reconhecido agora. Essa é a maior bênção que nós podemos receber da parte dele. Como assim, pastor? Ser reconhecido por Deus. Tem até um louvor antigo da Renascer. Pastora Lu, que junto comigo gosta de Renascer, praise, né? Tem um louvor, não sei se você lembra, ser reconhecido de Deus. Esse louvor é lindo, só não vou louvar porque eu não quero maltratar os tímpanos dos meus irmãos. E também porque eu não lembro da letra completa. Então vocês estão saindo já abençoados. Mas Jacó, ele recebeu uma bênção extraordinária. Sua identidade é mudada hoje. Eu não te reconheço mais como eu te conhecia antes. Hoje eu te reconheço. Te reconheço como alguém que de fato é sincero e de fato é fiel. Amém. Eu espero que você esteja entendendo, porque hoje eu lendo essa palavra eu chorava. Eu chorava. Porque você começa a meditar, quando você medita de forma sincera e você pensa no que você fez da sua vida. Nas minhas orações eu falo: o Senhor é admirável. Porque amar como o Senhor ama, tem ninguém. Só em Ti nós encontramos esse amor. Ele deu a oportunidade para Jacó reconhecer quem ele é. Quem que você é? Qual que é o seu nome? Jacó. Quem que você é hoje, meu irmão? Quem que você é hoje, minha irmã? O que você está querendo dizer? Estou querendo dizer assim: eu sou assim, pastor, eu faço isso. Mas não falar para o pastor Elzo, falar para Deus: é, de fato, eu sou assim mesmo. Um exemplo: você é um mentiroso. É, de fato, eu sou um mentiroso. Você é uma pessoa que pode fazer o bem e você se nega a fazer. É, de fato, eu sou assim mesmo, eu quero mudar. Eu quero uma bênção. Eu quero uma bênção. E Deus olhar na sinceridade do seu coração e dizer: hoje você não é mais reconhecido como você era reconhecido antes. Você é agora uma nova pessoa. E para você entender como o nome é algo tão importante, na antiguidade era de grande valia no relacionamento interpessoal, o nome da pessoa e o significado. Por quê? Porque quando você dizia o seu nome, ele já te trazia um significado. E através do significado,
se estabelecia, dependendo do significado, uma amizade sólida, íntima e até mesmo uma aliança mútua. Então a pessoa sabia seu nome, o significado, e a partir daí estabelecia uma amizade. A partir de agora, Jacó não é mais Jacó. Jacó é Israel. É Israel. E importa como somos reconhecidos? Sim. Precisamos ser reconhecidos por Deus. Porque se não formos reconhecidos por Deus, então de nada vale o que nós estamos fazendo. Vai chegar um dia em que nós vamos prestar contas, e nós precisamos ser reconhecidos por Deus. Nós precisamos ser reconhecidos por Deus. Então, a maior bênção, a bênção que Deus tem para nós nessa noite é a oportunidade de poder reconhecer quem somos e mudar nossa identidade a partir de hoje. Porque Ele poderia ser um Deus severo, mas Ele está agindo sobre as nossas vidas com amor, com graça, misericórdia e bondade. O Senhor está nos dando a oportunidade de termos uma identidade mudada. E essa identidade, ela mudada, ela vai fazer diferença quando, pastor? Ela vai fazer diferença hoje. E mais para frente. Por quê? A palavra do Senhor, eu li isso aqui, como eu chorava. Espero que vocês compreendam também. Quando Jacó luta com um anjo, ele ganha uma bênção. Não é mais Jacó, é Israel. O que acontece em seguida? Ele ia lidar com o medo dele. Qual que era o medo dele? Se encontrar com Esaú. E nós precisamos enfrentar nosso medo. Amém? Só que o medo que Jacó tinha, se você nessa noite reconhecer quem você é e tiver sua identidade mudada, você não vai mais precisar ter medo. Sabe por quê? Porque assim como Jacó se encontrou com seu irmão, nós também vamos nos encontrar com o nosso irmão. Vamos ver se quem pegou aí. Nós também vamos nos encontrar com o nosso irmão. O nosso irmão mais velho. Nós vamos nos encontrar com o nosso irmão mais velho. Vamos. E o nosso irmão mais velho, ele é santo. Ele é santo. Ele não é como Esaú, que é falho. Ele é santo. Ele não se vendeu como Esaú se vendeu por um prato de lentilha. Porque quando Pilatos perguntou para ele se ele era o rei dos judeus, aquele homem podia livrar Jesus da cruz, de toda a humilhação. Mas quando foi questionado, tu és o rei dos judeus? Jesus disse, tu o dizes. Tu o dizes. Em outras palavras, Esaú não quis passar pela aflição da fome naquele momento e se entregou à primeira oportunidade. Mas Jesus não fugiu da aflição que foi apresentada a ele. Não fugiu. Ele afirmou, tu o dizes. E quando Jacó foi até Esaú, sabe qual era o desejo de Esaú? Se encontrar com o irmão. Essa parte me pegou. Sabe por quê? Se alguém quiser fazer isso, pode fazer agora. Ele foi se encontrar com Esaú. Qual que era a vontade de Esaú? Só se encontrar com o irmão. Sabe qual foi a vontade de Jesus? Cumprir com a vontade do Pai. Ser crucificado. Para depois disso se encontrar conosco. No alto. Jacó, quando foi se encontrar com Esaú, Esaú perguntou, quem são esses? A minha família. Minha esposa, os meus filhos.
E nós como igreja, irmãos, esse deve ser o nosso anseio. Se encontrar nas alturas com o nosso irmão mais velho. Se encontrar com o nosso irmão mais velho, com a nossa família. Esaú não queria as riquezas, porque Jacó preparou um monte de bênçãos para ele, ovelhas, tal, todo mundo se prostrando. Esaú queria só uma coisa: eu quero o meu irmão. E Jesus quer você. E o que a sua identidade tem a ver? Tem a ver porque é a maior bênção que você pode receber hoje. Porque todas as demais coisas não se comparam à bênção de ser reconhecido por Deus. E o que vai adiantar ser reconhecido hoje? Ser reconhecido por Ele. Porque isso aqui é passageiro. Isso aqui é passageiro. Ter uma identidade transformada vai nos levar a ser reconhecido por Ele. E se encontrar com Jesus nas alturas. Então eu convido que a igreja se coloque de pé. Entenda que quando Jacó fez uma aliança com Deus, ele recebeu a bênção de imediato, recebeu de ser reconhecido, da mesma forma como aconteceu com Abraão, como aconteceu com Isaac. Talvez o que você imagina e você espera receber de Deus não aconteça hoje. Mas saiba que você se reconhecer a Deus, você vai receber de imediato a maior bênção, que é ser reconhecido por Ele. E as demais coisas vai acontecer quando, pastor? Eu não sei, mas eu sei que o melhor de Deus vai acontecer na sua vida se você permanecer fiel. Mas você vai sair daqui abençoado se você reconhecer Ele como seu Deus. Porque você reconhecendo Ele como seu Deus, você vai ser reconhecido por Ele. E as demais coisas vai acontecer no meio do caminho. Vai ter dificuldades? Vai, porque o que aconteceu com Abraão, com Isaac e Jacó, nada mais é do que aconteceu com Jesus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que aconteceu com Abraão, Isaac e Jacó, dificuldades, aconteceu com Jesus. Mas Jesus foi reconhecido muito antes de ser crucificado. Mas quando ele se batizou: este é o meu filho em quem me comprazo. E o que o Senhor te convida hoje? Para reconhecer Ele. Então eu quero convidar você que entendeu essa palavra e quer ter uma identidade transformada hoje. Só tem uma maneira de você fazer isso, de você reconhecer Ele como Deus, como diz em Romanos 10, do 9 ao 11. Se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele crê jamais será decepcionado. Então eu quero convidar aqui à frente aquele que ainda não aceitou Jesus, a aceitar Jesus, e não somente aceitar, mas descer as águas do batismo e ser batizado e se converter dos seus maus caminhos.